Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje, como mais uma vez eu digo, está no título do vídeo, é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Para quem não sabe, o Flávio Augusto é dono da WhatsApp e dono do Orlando City, equipe de futebol da MLS, e um dos maiores nomes do empreendedorismo, um dos maiores empresários do mundo, e ele é brasileiro, ele é carioca. Por ponto de inflexão, é bom a gente começar explicando, ponto de inflexão, segundo Flávio Augusto, são as decisões que têm o poder de impactar nossa vida, de mudar o rumo das nossas vidas. No gráfico, que é o que o Flávio Augusto fala, o ponto de inflexão é quando o gráfico está indo de uma maneira linear, reta, e o ponto de inflexão é quando ele quebra essa curva, ou ele desce ou ele sobe. Então, na nossa vida, são as decisões que têm esse poder de mudar o rumo do nosso destino, né? Esse livro, Ponto de Inflexão, o Flávio Augusto separa 10 capítulos da vida dele, 10 decisões importantes, 10 pontos de inflexão da vida dele, e mostra pra gente os ensinamentos e as opções que ele tinha naquele momento, e também os impactos que essas decisões geraram. Importante falar, mais uma vez eu falo, isso não é um resumo do livro. O que eu vou trazer para vocês é o que dentro desse livro eu acho que vai ser de mais importante para vocês levarem para a vida. Beleza? Vamos começar com a primeira coisa importante, que muita gente toma as decisões na vida seguindo não por convicção, mas por conveniência. Cara, isso é fantástico porque ele começa falando na questão da faculdade, que para ele foi um dilema também nesse período de sair do ensino médio e para a faculdade decidir o que fazer. Muita gente decide o que fazer e a carreira que vai seguir com base na conveniência, com base no que os outros vão te falar, com base no que a tua família vai te falar, e não por convicção. Muita gente não tem essa convicção, até porque muita gente é muito nova para isso. Então, com 17, 18 anos é muito difícil ter a convicção do que tu vai querer fazer pro resto da tua vida, o que tu vai querer fazer, no que tu vai trabalhar pro resto da tua vida. Então, esse momento de ponto de inflexão da faculdade é um dos pontos que o Flávio passou. No livro dele ele conta o que ele fez nesse ponto, e é muito difícil a gente ter essa capacidade de tomar decisão nesse momento. Então ele também fala que os pontos de inflexão, eles normalmente vêm rodeados de muita dúvida e exigem muita coragem. Normalmente os pontos de inflexão acontecem em meio a momentos meio turbulentos ou em caos, em momentos que a gente não percebe o poder que essa decisão vai ter naquele momento, mas depois de alguns anos, depois de algum período, a gente entende que a decisão que a gente tomou lá atrás impactou muito o que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente que fala, né, que o reflexo da nossa vida hoje é o que a gente fez 5 anos atrás, né? Então existe essa frase e vai um pouco nesse sentido também. Então, seguindo nesse princípio do Flávio Augusto, eu separei 2 pontos de inflexão, ou 3, na vida dele que ele falou no livro. Tá, o primeiro é muito legal, quando ele era gerente ele era vendedor, melhor dizendo, de uma escola de inglês, e ele tinha resultados muito bons, até que ele teve uma queda no desempenho dele. Então, como muita gente sempre falou pra ele, e ele relata isso no livro, que ele não tinha, que era muito difícil essa vida de autônomo que ele tinha que procurar um emprego mais estável, trabalhar numa empresa como CLT, como carteira assinada. Nesse momento de baixa na produtividade dele, ele resolveu seguir essa dica. Então ele cedeu e resolveu procurar um emprego numa multinacional. Chegando na multinacional, e essa história é muito legal, ele visitou a sala de um cara, que me fugiu o nome dele agora, que era o dono, era o lugar mais alto, mais cobiçado dessa multinacional, que era a maior empresa do setor no Brasil, que eu também não lembro o setor exatamente. E quando ele chegou lá, ele visitou a sala do cara, ele viu que era uma sala escura, o cara não estava feliz, era um cara de 60 anos, era uma sala escura, cinzenta. E ele falou, opa, se esse cara tem 60 anos, ele trabalha aqui, ele é o lugar mais alto que eu posso cobiçar se eu entrar nessa empresa. Se daqui a 30 anos eu tiver muito sucesso, o máximo que eu vou chegar vai ser no lugar desse cara, e ele tá vivendo num lugar que eu não tá me agradando, numa sala cinza, carrancudo, pera aí um pouquinho. Mas beleza, ele continuou. Só que o mais legal é que o cara recusou o pedido dele. Cara, isso é fantástico. O cara olhou o brilho no olho que o Flávio tinha naquela época com 19 anos e recusou o pedido de emprego. Falou que aquele lugar era pequeno pra ele, que ele não quer acabar
na cabeça do Flávio, o Flávio pensou, depois de uns anos refletindo sobre o fato, o cara pode estar pensando, cara, eu não vou trancar o sonho desse guri de 19 anos e cometer o mesmo erro que eu cometi, que é trabalhar numa corporação burocrática. Óbvio, muita gente que gosta, mas não era o sonho do Flávio Augusto naquele momento. A inquietação dele não permitia que ele fizesse isso, mesmo ele cedendo naquele momento o destino, e foi um ponto de inflexão na vida dele, que não dependeu dele, que foi o cara, o vendedor, que impediu que ele fosse contratado, mudou o destino da vida dele. Então, quando as coisas são para acontecer, as coisas acontecem. Então, esse foi um primeiro fato que eu trouxe para vocês, um primeiro ponto de inflexão que não dependeu exatamente dele no livro. O segundo é quando ele tinha 22 para 23 anos, que ele ganhava 7 mil por mês com 22 para 23 anos em 1994 ou 93. Agora vocês imaginem ganhar 7 mil lá naquela época. Se hoje isso já é muito dinheiro, com essa idade, imagina naquela época. Só que chegou um certo momento, e ele era gerente de vendas de uma escola de inglês, chegou num certo momento que ele perdeu que ele parou de acreditar no produto que ele vendia. Então ele estava inquieto. Financeiramente a vida dele estava muito bem. Só que ele estava inquieto e não estava mais acreditando no que ele estava vendendo. E quantas pessoas teriam a coragem de tomar a decisão que ele tomou? Sabe qual foi a decisão que ele fez? Ele pediu demissão para seguir o rumo dele e abrir a própria escola. Ou seja, mesmo trabalhando em algo que estava dando retorno, a inquietação dele de trabalhar em algo que ele não está acreditando mais, isso muita gente precisa ter, essa convicção interna de saber o que eu acredito, no que vai me dar satisfação trabalhar. Ele não sentia mais isso. Ele pediu demissão e fundou o WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês do Brasil e do mundo. Ele fundou o WhatsApp, quando ele parou, ele sentiu essa inquietação e decidiu seguir o próprio caminho e fazer algo que ele acredita. Com muita dificuldade, como ele conta no livro, e eu não vou entrar nesses detalhes porque não cabe aqui trazer esses detalhes, porque eu vou trazer a parte prática para vocês. Mas é um livro que eu recomendo muito para vocês lerem. Então, o que fica de aprendizado é, quando a gente vai tomar as decisões importantes na nossa vida, elas normalmente vêm rodeadas de caos, de dúvidas, de incertezas. E existem algumas decisões que são mais impactantes. Como ele fala no livro, os monstros, para passar de fase, os monstros que a gente tem que enfrentar são maiores. E normalmente a gente vai entender o peso dessas decisões quando o tempo passar. Quando a gente vai olhar para trás, nossa vida é assim. Quando a gente olha para trás, a gente vê que tudo é reflexo das decisões que a gente tomou lá atrás. Quando a gente decidiu fazer ou não fazer um projeto, quando a gente decidiu aceitar ou não aceitar um emprego, entrar ou não entrar numa faculdade, namorar ou não namorar uma menina ou um menino, mudar ou não mudar de casa. Todas essas decisões impactam na nossa vida e são todos pontos de inflexão. Todos passam por isso. E quanto mais a gente vai crescendo e evoluindo, melhores a gente fica em tomar essas decisões. Então, uma última dica que o Flávio fala e eu reitero: não tome decisões no impulso e nos momentos de caos. Não tome as decisões no impulso, elas têm o poder de mudar a vida de vocês, a nossa vida. Então tome as decisões de maneira mais tranquila possível, sabendo mais uma vez que elas são rodeadas de incertezas e dúvidas. Então esses são alguns ensinamentos que esse baita livro do Flávio Augusto traz. Então, como eu falei, são 10 capítulos de pontos de inflexão dele. Também no livro conta a história de quando ele compra o Orlando City, quando ele vende o WhatsApp e depois recompra anos depois. Então é um livro fantástico. Então essas foram algumas dicas que eu trouxe para vocês, para ajudar vocês de maneira prática. Beleza? Obrigado pela companhia mais uma vez. Se fez sentido para vocês, curta, compartilha, mande para seus amigos e familiares. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu!